Olá, seja bem-vindo a mais um TCL, curso em Teologia. O tema de hoje é as construções do sermão. Há diversos elementos, métodos e meios que se empregam para edificar os sermões. Quanto ao pregador, deve dizer alguma coisa. A mensagem precisa edificar os ouvintes. Para isso, é necessário que eles escolham certos elementos e construam o sermão segundo bons métodos a seguir. Estudaremos alguns meios úteis na elaboração dos sermões. Faculdades criadoras, A faculdade inventiva ou criadora diferente em cada pessoa, mas pode ser cultivada a 3 passos importantes no seu uso. Vamos falar as 3, A aquisição da matéria, a atividade de refletir, o exercício de inventar novas combinações do pensamento, O pregador deve criar pensamentos antes que a palavra ou discurso não pode ser composto. Só de palavra mesmo, que seja as mais belas que haja. Quando refletindo e meditando, deve tomar nota dos pensamentos que lhe vêm à mente. Quem prega deve ser criador de novos pensamentos e aproveitar para isso todas a oportunidade de escolher o assunto ou o texto. Pode ir pensando nele mesmo, viajando ou trabalho. É essencial usar a faculdade inventiva para arrumar bons e originais pensamentos para o sermão. Depois de adquirir esses hábitos, o exercício de tornar produtivo e agradável. O acúmulo de matérias, Na experiência, o pregador descobre que os pensamentos dos seus sermões, em grande parte, provêm de matéria já acumulada, não vem da invenção. O sermão é o composto de pensamento adquirido desde a infância e representa acúmulo de matéria de muitos anos. Convém que trate serialmente de acumular muitas matérias bons para que seja utilizado em qualquer momento na edificação do sermão. Há diversas fontes de onde se pode tirar matérias. Em primeiro lugar, quando a importância estão as escrituras, delas se pode tirar fatos históricos, biográficos e ensinamento, doutrinas de todo tipo. Se há livros que o pregador deve saber a fundo e a Bíblia segundo, e a Bíblia. Segundo, deve estudar a teologia para o equilíbrio das interpretações. Não há que contribui mais que os estudos sistemáticos das grandes doutrinas da palavra de Deus. A teologia bíblica e o estudo consecutivos do livro por livro, como unidade no livro dos livros, tem grandes proveito. Dessa maneira, pode adquirir base sólida para interpretar qualquer passagem referente à doutrina estudada. A história da pregação desperta-se a ensinar muitos métodos, muitas fases da arte de pregar. Estimula a ensinar o pregador a grande obra, a história eclesiástica. Prepare para tratar de modo sábio qualquer erro doutrinário que surja. Entretanto, o pregador, no preparo do seu sermão, deve acautelar-se contra o erro de apropriação dos esboços de sermões alheios. O ministro, mesmo que tenha campos limitados de tudo, deve cultivá-lo com assiduidade e escolher o livro da sua leitura com muitos cuidados. E quando lê, fazê-lo com atenção para conservar os resultados. O acúmulo de matéria deve ser constante para cada sermão. Aquele que não acumula novos materiais constantemente não será bem sucedido na pregação. A acumulação geral não servirá para o sermão particular. É necessário, portanto, acumular matéria para cada sermão.
Uma das fontes mais importantes das matérias para o sermão é a vida e natureza humana. Cada sermão bem pregado enriquece o cabedal do conhecimento do pregador, mas o mau preparo empobrece o tesouro. Originalidade. A originalidade é absoluta ou relativa ao homem que pensa por si mesmo. É original, os seus pensamentos podia ter sido expresso centenas de vezes antes, mas se ele está reproduzindo simplesmente o seu pensamento e relativamente original, verdade é que no mundo das ideias poucos há que já não tenha sido pensado. O homem que pensa para ser original deve deixar de examinar os pensamentos de outro, não aumentará os seus próprios. É verdade, né? Essas coisas. O pregador não pode deixar de examinar muitas cautelas. O pensamento do escritor, inspirado nos livros da Bíblia, isso para ele não é original, mas ele pode ser original ao interpretá-lo, com organizar os seus discursos e iluminar os fatos. Às vezes o pregador erra, pensando que para ser original precisa negligenciar os escritos de outro. Esse propósito da originalidade muitas vezes deve o pregador ao campo da heresia, né? A originalidade é desejável porque ajuda a pensar e faz discursos mais atraentes, vivo e efetivo. Deve-se pensar de modo original em todos os tópicos, até os mais familiares. Não se deve copiar tais quais os esboços e os pensamentos dos outros. Eles podem ser apenas sugestivos. Há explicações, há necessidade de explicações nas pregações. As escrituras precisam ser explicadas. O pregador não deve deixar de explicar bem a passagem, mal compreendida ou obscura. Até muitas passagens que parecem bastante claras, mas não são bem compreendidas pelo estranho que nunca leram as escrituras nem ouviram as explicações do outro parte dela. Diante disso, entendemos que é boa regras explicar de modo complexo, de modo completo todos os textos usados na pregação para se explicar, especialmente nas explicações do texto referente ao plano da salvação. E quanto ministro prega os incrédulos, para isso deve estudar bem o que vai explicar, para que não fique em confusão. Explicando deve ser clara e resumida para facilitar a compreensão. Devemos tomar muito cuidado com as citações e o excesso de comentário das línguas originais e erudições. Torna-se barato quando se precisa sugerir constantemente que significa na língua erudita. Na pregação expositiva sobre um determinado texto, não deve ser revelado os métodos empregados no preparo da mensagem. A narrativa é útil nas explicações quanto ao pregador. Trata-se de algum caráter bem conhecido. Não é necessário narrar todas as minúcias da sua vida, mas pregando sobre alguns homens poucos conhecidos, é melhor narrar muitos fatos e deve sempre subordinar a narrativa ao que se pertence no discurso. O argumento, né? A importância do argumento na pregação. O argumento tem seu lugar da importância. O pregador precisa usar argumento para convencer os incrédulos, né? E para fortalecer os crentes na fé. Também é necessário para enfrentar os antagonistas da verdade ou os ensinamentos do erro. A Bíblia usa das argumentações deste o profeta até os apóstolos. Jesus empregou habilmente Lucas 2:46, Marcos 11 versos 29, Mateus 22:41. Os apóstolos usavam-la com um resultado magnífico em Atos 9:20 e até o 22,
E 1 Coríntios 15, de 1 até 8. A história eclesiástica revela o uso efetivo das argumentações para sustentar a fé cristã. Os grandes apologistas da época primitiva a empregaram. Sabe-se pela experiência que o argumento é poderoso, útil. Todos os sermões devem ser lógicos no arranjo e nas construções. Todas as suas fases também devem surgir em sequência lógica. Certo discurso para certos fins especiais precisa ser argumentado por natureza, mas é necessário lembrar que o púlpito não se espera ser respondido, né? É bom esclarecer bem o assunto, porque não há debate ali para apresentar o lado contrário. Não é possível empregar o argumento com sucesso sem estudar a lógica e instruir-se no uso das argumentações. Para argumentar, é preciso começar com certas verdades assumidas que são o ponto de partida ou a premissas maior do silogismo. Paulo, na pregação aos judeus, sempre admitiu que eles acreditavam no Velho Testamento. No Brasil, o pregador geralmente pode admitir as aceitações ao menor formal da Escritura, segundo as versões feitas pela Igreja Romana, toma-se por base e também a teologia do Concílio do Trento. Pode provar o plano da salvação que quer apresentar no argumento. Ele sempre tem recurso para apresentar as Escrituras como fonte final decisiva. Variedade de argumentos, né? As principais variedades de argumentos são a relação da causa do efeito. Sabemos-se que as causas podem ser argumentar o efeito evitável. João é um homem, portanto, ele faz isso e aquilo que todos os homens fazem. As causas conhecidas produzem efeito definitivo. Ora, sabemos muitas causas espirituais que produzem certos efeitos. Por exemplo, tudo que o homem semeia, isso também ceifará. A relação dos efeitos e causa. Sabemos-se a relação da causa e os efeitos. Pode-se raciocinar sobre os efeitos da mesma causa. Vendo, por exemplo, as obras e as organizações benéficas do universo. Podemos raciocinar quanto à natureza são atribuídas a Deus, de Deus. As testemunhas históricas de certos fatos que constituem a base do cristianismo precisam ser utilizadas segundo essa forma de argumento. A ressurreição de Jesus foi argumentado assim pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. No testemunho, a quantidade do seu caráter influi muito. A concordância das testemunhas, quando se trata de números, é fundamental. A contradição do testemunho, enfraquecendo seu argumento e pode até destruí-lo. Também há possibilidade do caso de ter grande influência. Analogia, uma forma de argumento muito usada é a analogia. As conclusões não são tão absolutas, mas a semelhança entre os outros naturais e espirituais é base do argumento muitas das vezes. Quanto à semelhança nas relações que dois objetos têm com um terceiro, este argumento torna-se muito forte. Forma de argumento. Há certas formas de argumento que se empregam, a saber, o argumento do mais forte para o mais fraco. Mateus 6, né? Lírios e aves. Dilema, Hebreus 2:4, Romanos 8:32. Refutações. Pode-se refutar o erro provando o contrário. Serve-se este método de tirar a atenção do erro. Também se pode refutar por mostrar que a primícia é falsa. O erro pode se refutar por mostrar a sua origem. Um exemplo e o batismo de criança. Há refutações indiretas e as mais afetivas. Às vezes a ironia é o último, como por exemplo de Elias. O profeta, quando falava com os profetas de Baal,
a refutações bem-sucedidas. Aliás, a simpatia e, às vezes, é veemente destrói o próprio fim. A ordem dos argumentos. Os argumentos devem crescer em forma e importância dos princípios até o fim. Às vezes é melhor começar com os mais fortes e passar para alguns mais fracos, e voltando ao fim dos discursos, usar um dos mais fortes. Como usar o argumento? Não se deve tentar provar uma coisa sem saber se é possível prová-la. A premissa maior deve ser íntegra e admitida por todos. O argumento deve estar ao alcance da inteligência do ouvinte. O pregador precisa depender muito das escrituras. Não é bom multiplicar argumentos, mas escolher um número razoável. Ilustrações. Nada no sermão se grava mais na memória dos ouvintes do que as ilustrações, e o elemento de que o povo mais gosta. A imaginação é a faculdade do homem mais facilmente atingida. As ilustrações é um dos meios úteis para alcançar as imaginações, né? A utilidade das ilustrações pode-se explicar um assunto apresentado, um exemplo ou uma ilustrações do assunto todo, né? Um assunto todo, ou em parte. Às vezes basta usar um exemplo de algumas coisas analógicas. Para provar uma coisa, a ilustrações é muito útil. O apóstolo empregou 3 ilustrações no seu argumento da Epístola aos Romanos, capítulo 6, versos 8, sobre o processo da santificação na vida. Não devemos continuar no pecado, porque somos mortos para com o pecado e vivos para com Deus. Não somos mais escravos do pecado, mas livres. Somos casados com Cristo, não com a lei. Despertar atenção. Na introdução do sermão, serve especialmente para captar a atenção dos ouvintes. No corpo do discursos também serve para manter o interesse segundo a intenção, aliviar o cansaço, emocionar. As ilustrações servem para estimular as emoções. O pregador devia semear a verdade no terreno preparado pelas ilustrações, enquanto as emoções estavam vivas e ativas. No contrário, perde-se a oportunidade. Ajuda a memória, ajuda a reter os pontos do sermão. Os ouvintes se esquecem dos argumentos, mas as ilustrações gravam-se na memória e não se apaga. Se o pregador que repetiu o mesmo sermão ou qualquer lugar deve mudá-lo, pois uma boa ilustração nunca se apaga da memória dos ouvintes. Fonte de ilustrações. O pregador não aproveitará muito em usar livros de ilustrações. Tais ilustrações ficam conhecidas pelas repetições por diversos pregadores, e os membros da igreja se cansam de ouvir sempre a mesma coisa repetida. A natureza é uma das fontes mais importantes de ilustrações, e a natureza é o método de adquirir muitas ilustrações. Dessa fonte é um hábito de observação. A ciência é uma fase dos estudos mais acentuada na atualidade. O ministro pode aproveitar esses meios de ensinamento das leis naturais para ilustrar as espirituais. Jesus utilizou muitas ilustrações derivadas da natureza. Pode, por exemplo, os lírios, as aves e as figueiras, etc. É bom evitar o excesso de ilustrações de qualquer fonte, mas o ministro deve adquirir um bom repertório a ilustrações da natureza. Por isso, precisa buscá-lo constantemente, entesourá-lo com zelo nos seus apontamentos. Natureza humana. A observação da vida humana em todas as variedades é mina inesgotável das melhores ilustrações. O negócio deve ser um estudo para o pregador. Os processos mecânicos, a vida agrícola,
comerciais, as ilustrações urbana, rural, doméstica e pública. As relações sociais e política fornecem muitas ilustrações. Jesus buscou-as de todas essas fontes. A história, a biografia é uma das fases mais interessantes, né? O pregador incidentalmente pode trazer ilustrações que ensinam as pregações, lições da história antiga e ao mesmo tempo ilustra o tema. A história moderna é a mais aprovável, sendo melhor conhecida e não necessita assim de tantas explicações. O trato mais efetivo das ilustrações é breve, para não distrair a atenção do povo de interesse vivo e geral. Jesus empregou as notícias diárias nas suas pregações. A ciência. O pregador precisa escolher ilustrações que não exijam explicações muito prolongadas. Os hábitos dos animais serve geralmente atrai bastante atenções às molésticas do corpo humano, ilustra as doenças, a moléstica espirituais, outras ciências além da zoologia botânica, né? Zoologia botânica e física também são fontes inesgotáveis, né? Literatura e arte. Referente ao pregador, as boas literatura cultiva nos ouvintes o desejo de conhecê-la e ao mesmo tempo ilustrar o ponto em considerações. A arte fornece muitas boas ilustrações pintadas famosas dão bom resultado. Estátua e outras obras de arte servem maravilhosamente, às vezes, para ilustrar as grandes verdades espiritual. Escritura, a fonte mais rica de todas são as escrituras. Há grande variedade de ilustrações na Bíblia. O tesouro da experiência religiosa do século está ali. O pregador, usando ilustrações bíblicas, é capaz de ensinar muita verdade religiosa incidentalmente. A história sagrada tem uma vantagem sobre qualquer outra história, como fonte de ilustrações. O uso correto das ilustrações. O pregador deve pregar as ilustrações com boas orientações, não deve multiplicar ilustrações que não ilustrem. A escolha dos melhores exemplos para esclarecer a ideia de ser ilustrada e dê o máximo importância. A variedade é necessária. Os grandes pregadores nunca deixam de observar essa regra. As ilustrações não devem distrair a atenção dos ouvintes dos assuntos ou das verdades a ser explicada ou demonstrada. Uma ilustração muito elaborada é capaz de atrair a atenção a si e o ouvinte. Perde de vista o assunto principal. Aplicações. Aplicações é uma arte mais importante dos sermões. Pregamos para beneficiar os homens. Sem fazer aplicações a necessidades espirituais, não é possível ajudar os ouvintes. O ouvinte é muito capaz de pensar que os seus ensinamentos são mais adaptados ao seu semelhante do que a si. O bom arranjo das diversas partes dos sermões, como por exemplo as introduções, as divisões e as conclusões, é importante, porque ajuda a memória e estimular o pensamento, tanto dos pregadores como do ouvinte. A boa organização ajuda os ouvintes a compreender melhor a mensagem do sermão. Ficamos aqui mais um tema que, graças a Deus, concluímos, e tem muitas coisas boas chegando por aí. Então nós estamos sempre preparando o melhor para você, tem algo muito bom chegando aí. Deus te abençoe você e sua família, hoje e sempre, amém.